A tia irá explicar novamente, tá bem? Menina de 11 anos dá aulas em becos de comunidade do Recife. Nós temos aí a manchete ou o título auxiliar? O título principal, que também é chamado de manchete. Abaixo temos o título auxiliar. Temos aí na primeira ideia, menina de 11 anos dá aula em becos da comunidade do Recife. Abaixo ele já detalha que o nome dela é Stephanie e ela improvisa as salas de aula. Ele já mostra como ela organiza a sua aula. E ele fala o lugar exato, qual a comunidade do Recife. Na manchete não dizia a quem ela ensinava. Aqui nós já temos crianças de 5 a 8 anos. No primeiro parágrafo nós temos o nosso slide, que vai responder aqueles questionamentos que a tia falou. Agora nós vamos identificar aqueles questionamentos do slide. Primeiro, quem realizou esse fato foi Stephanie Rafaela da Silva, de 11 anos. O que ela fez? Transformou os becos da comunidade de Roda de Fogo em salas de aula. Onde aconteceu? Em Recife, Pernambuco. O que aconteceu? Ela e suas primas brincavam de escolinha pelas vielas da região. Stephanie passou a levar a brincadeira a sério no ano passado, dando aulas de reforço escolar às 16 crianças. Então, o que aconteceu? Ela começou a dar reforço escolar. Por quê? Porque ela começou a levar a brincadeira a sério. Ela brincava de escolinha com sua prima. Então, nós temos as respostas para todas aquelas perguntas. No seu slide, na sua notícia, tem que ter as respostas para todas aquelas perguntas. Abaixo, nós começamos o corpo da notícia. Pensa que essa parte é apenas o início. E aqui eu estou dando continuidade a toda a notícia, a todo o acontecimento. Olha o nome, corpo da notícia. Ele tem que ter todo aquele detalhamento. Eles chegam da escola às 5h40. É o tempo de trocarem de roupa e irem para o beco. Conta. Começamos fazendo exercícios do livro de matemática, que é a matéria que mais gosto, mas agora dou aula de todas as matérias. Para incentivar as crianças a irem às aulas, Stephanie pede materiais para cozinhar e alimento aos moradores. Assim, ela e a mãe Rafaela da Silva, 29 anos, podem preparar pratos como bolo de chocolate para oferecer aos alunos. Ela também recebeu como doação para dar aulas um quadro, livros, apagador e pastas com lápis, caneta e caderno para cada aluno. A doadora foi uma professora da região que se interessou pelo projeto. Stephanie gostou tanto da experiência que está decidida a ser professora de matemática quando crescer. Além da escolha da profissão, o projeto trouxe a ela uma bolsa de estudos em uma escola particular,
custeada por uma pessoa que se sensibilizou com a iniciativa voluntária da professora Mirim. A escola nova é super legal. Na minha outra escola, todo mundo saía para o recreio e havia muita briga. Agora, cada turma sai em um horário. Diz: agora tenho aula de música, espanhol, desenho geométrico e raciocínio lógico. Na outra escola não tinha. Vamos prestar bem atenção às pontuações e o uso das aspas. Ele utiliza as aspas nessa notícia para identificar as falas de Stephanie. As vírgulas nós utilizamos. Vocês lembram as regras da utilização da vírgula? Nós iremos utilizar a vírgula quando vamos enumerar itens. Por exemplo, temos aí, ela também recebeu como doação para dar aulas um quadro, livros, apagador e pastas com lápis, caneta e caderno para cada aluno. Como tinha uma sequência de itens, você precisa utilizar a vírgula para separar. Outro momento que nós utilizamos a vírgula para dar pausas, tá bom? Vamos lá, lembra que a tia falou que uma vírgula pode mudar todo o sentido da frase. Por isso é muito importante estudar as regrinhas da vírgula. Nós também utilizamos vírgula para separar aposto. Aposto, que é o termo explicativo, tá certo? Está detalhando uma informação. Aqui nós temos Stephanie Rafaela da Silva, 11 anos, transformou os becos da comunidade de Roda de Fogo, vírgula, para separar, que ele está explicando onde foi, detalhando qual lugar de Recife, no Recife, Pernambuco. Lembrando, nome de lugar é nome próprio. Nome próprio iniciamos com letra maiúscula. É para copiar o que você está dizendo? As pontuações, elas são necessárias e são essenciais para dar sentido ao nosso texto, para organizar o nosso texto. Se esse texto fosse totalmente sem sinais de pontuação ou tivesse pontuações incorretas, nós não conseguiríamos compreender o que ele quer nos transmitir, quer nos mostrar, ok? Então, nós vamos treinar bastante pontuação, leitura. Vamos começar a identificar nos textos o uso dessas pontuações. Depois da leitura, nós sempre conversamos sobre o texto. Agora chegou o nosso momento. Letra A. O que nós lemos? Bem, Lídia, nós lemos uma notícia que falava sobre uma menina de apenas 11 anos que criou um reforço escolar. Letra B. Por que foi escrito? Foi escrito com o objetivo de nos informar sobre algo
que aconteceu, algo muito importante. Na letra C, por quem foi escrito? Muito bem, pelo jornal Joca. Letra D, vocês já conheciam a história da Stephanie? Não. Como essa notícia chegou até nós? Pelo jornal. Eu ia dizer pela internet. Também, porque esse jornal ele está na internet. Lembrando, as notícias nós podemos encontrá-las em jornais impressos, na televisão, na rádio, revistas, internet. Tem vários meios de comunicação onde podemos encontrar essas notícias. Letra F. Para quem o texto foi escrito? Muito bem, para o público. Esse público pode ser de jovens e crianças, mas também pode ser para adultos. Esse jornal Joca, como a tia já falou, ele é um jornal para jovens e crianças. Vocês vão já acessá-lo, tá bom? Vamos lá. Novamente, nós vamos reforçar a parte do slide. Primeira pergunta: o que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando? Onde? Como aconteceu e por quê? Nós temos aí, preste bem atenção, 5 gráficos que explicam como a poluição por plástico ameaça a vida na Terra. Manchete sempre estará em negrito. Tá vendo que ela tem um maior realce, ela é mais destacada. E tem uma fonte maior. Outro ponto, a manchete é nosso primeiro elemento da notícia. Como a tia já explicou, na manchete tem o que será tratado, o principal. Após nossa manchete, nós temos aí o nosso título auxiliar. Corremos o risco de danos irreparáveis a ecossistema marinho em decorrência de milhões de toneladas de resíduos de plástico que vão parar no mar todos os anos. Ele complementou esse primeiro título, o título principal, tá certo? Ele deu mais detalhamento. Após esse título auxiliar, nós teremos o slide. Agora vocês irão identificar, depois a tia corrige. O que aconteceu? Está dizendo que a vida marinha está correndo risco de sofrer danos irreparáveis, ou seja, não tem como consertar. Com quem? Novamente, com o que aconteceu? Com a vida marinha. Quando? Está dizendo aí no final, todos os anos isso ocorre. Onde? No mar. Como aconteceu? Milhões de toneladas de resíduos de plástico que vão parar no mar. E o motivo da vida marinha estar sofrendo danos é a poluição, é o descarte incorreto de lixos. Então, nesse slide, nós temos todas essas informações. Novamente, reforçando. Manchete, temos o título e o subtítulo. A manchete, nosso título principal, subtítulo, o título auxiliar. Slide sempre estará no primeiro parágrafo, respondendo nossos questionamentos. Corpo do texto. Vocês sabem, nosso corpo tem diversas partes.
Se fôssemos falar sobre nosso corpo, teria vários detalhamentos. O mesmo ocorre na notícia. No corpo do texto, temos que detalhar tudo o que aconteceu. Após o corpo do texto, teremos as fotos, as imagens, a legenda. Agora a tia vai mostrar novamente a nossa notícia, tá bom? Só um minuto. Temos a imagem da Stephanie. Temos a legenda identificando quem é a menina, ok? Agora vocês que irão me responder essas perguntas. Primeira pergunta: como deve ser o título e o subtítulo? Como é o slide? Qual a função do slide? Depois vocês vão falar sobre o corpo do texto, as características principais e as imagens, de que tipo são. Próxima pergunta: quais meios de comunicação veiculam notícias e reportagens? Vamos lá. Isso, muito bem. Então nós temos em jornal, internet, rádio, televisão, revistas, tá bom? Agora a tia vai falar sobre as notícias e os meios de comunicação. Em que meio de comunicação se informa mais sobre o que acontece no Brasil? Vamos lá, aqui tem uma pesquisa onde as pessoas mais veem notícia. Nós temos aqui 63% das pessoas veem notícia na televisão. Somando a primeira pesquisa com a segunda, deu 89%. Na internet, 26%. Depois, somando as duas, 49%. Rádio, 7%. Somando a primeira e a segunda pesquisa, 30%. Jornal, o impresso, 3%. Somando 12%. Enquanto a revista, na primeira pesquisa, ninguém olhava notícia pela revista. Só que com a segunda pesquisa teve um aumento de 1%. Através de placas publicitárias, em ônibus, aeroporto, 0% nas duas pesquisas. Outros meios foram 2% ao total. E pessoas que não sabem ou não responderam, 0%. Então, todos responderam a essa pesquisa. Então, a TV é onde as pessoas mais se informam. Os meios de comunicação preferido pelos brasileiros são TV, internet e rádio. Todo jornal tem a sua vinheta. Aí nós temos o jornal A Voz do Brasil. Agora eu vou. Tia, desliga o áudio. Você parou. Nós temos aí um tipo
No vídeo mostrou eles falando a manchete de algumas notícias. Toda vez no jornal, seja na televisão ou na rádio, eles iniciam com a vinheta e depois falam as manchetes, falam quais serão as notícias que vão ser faladas no programa. Acabaram de falar sobre qual seria a terceira notícia, que os ônibus, até o próximo ano, teriam que se adequar para transportar pessoas com deficiências ou problemas com mobilidade. Essa foi nossa manchete. Depois de eles apresentarem todas as manchetes, eles vão falar sobre essas notícias. Nós temos aí um programa de TV ou um programa de rádio. Muito bem, programa de rádio. Coloca no caderno de produção textual, preenche o nome e a data de hoje e vamos iniciar com as perguntas. Como vai funcionar? Primeiro vocês vão me responder, depois a tia corrige e vocês vão escrever no caderno, tá bom? Primeira pergunta: o que é uma notícia? A notícia, ela é um texto que informa fatos que aconteceram. É um texto do ramo jornalístico que informa sobre fatos que aconteceram na sociedade. Segunda questão: o que deve ter em uma notícia? Manchete, subtítulo, o slide, o corpo do texto e as imagens. Terceira questão: como deve ser organizado o texto? O texto ele tem que ter uma linguagem clara, objetiva e formal. O jornal está escrevendo, então ele precisa passar para o leitor um texto que seja de fácil compreensão, uma linguagem clara. Objetivo, ele tem que dizer o que aconteceu naquela notícia, ele tem que dizer todos os fatos. Não pode ter, como posso dizer para vocês, enrolar demais. Ele tem que ir direto ao ponto. Linguagem formal, deve colocar as palavras corretamente, com todas as regras de pontuação, ortografia, certo? Não pode ser a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quarta questão: onde encontramos esse gênero textual? Então, em jornais, revistas, televisão, internet, rádio. Nós vamos agora olhar esse jornal Joca. Para quem não está na aula online, a tia vai deixar o link. Temos as seguintes notícias: mundo, sobre mundo, Brasil, ciência e tecnologia, esportes, culturas, entrevistas, enfim. O que nós vamos fazer? Vocês vão escolher uma notícia de uma dessas áreas, tá bom? Algum tipo de notícia, vocês vão escolher a manchete e vão criar a notícia de vocês através dessa manchete, apenas da manchete, tá bom?